Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. O vídeo de hoje a gente dedica para a entidade Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de plantas, tá? Inscreva-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, tá? Organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Hoje iremos responder as perguntas da semana. É as perguntas e respostas de número 43, tá certo? Fique até o final do vídeo, que tem muitas perguntas bem interessantes. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A primeira pergunta encaminhada pelo Maria do Carmo, ela pergunta se o substrato para ser esterilizado tem que estar seco ou molhado. Olha, Maria do Carmo, uma pergunta muito bacana, tá certo? Mas eu peço para que você também assista os outros vídeos que eu já comentei sobre a esterilização, tá certo? Existem basicamente 3 tipos de esterilizações de substrato que eu comento aqui no canal. Eu vou deixar aqui no izinho, se você clicar, tá certo? Você pode assistir esses vídeos na íntegra, tá certo? Olha, você pode até fazer a esterilização do substrato seco, mas a gente indica, tá certo? Você deixar o seu substrato úmido por 2, 3 dias antes, que isso auxilia a pré-germinação de plantas invasoras, tá certo? Quando ela começa a germinar, ela é muito mais fácil de ser esterilizada nesse sistema que a gente já passou para vocês, do que ela na forma totalmente seca, tá certo? Então, uma pergunta muito bacana, tá certo? A gente normalmente deixa umedecido o substrato, ok? 2 dias antes, 3 dias, para depois fazer o substrato. O resultado é muito mais eficiente, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Luzinte, né? A Luzinte sempre encaminha as suas dúvidas, obrigado, viu? Isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Ela pergunta se ela deve cozinhar a casca de banana e antes de aplicar, tá certo, esse caldo nas plantas. Olha, Luzinte, né? Eu acredito que você não precise fazer isso não. Se você picar a banana e deixar essa casca, tá, na água de um dia para outro, ok? Você vai ter praticamente o mesmo efeito, tá certo? E além de economizar num gás que não está tão barato, né? Então você pode fazer isso. Agora não deixe muitos dias, né, a casca na água, porque aí vai começar a criar um bolor, tá certo? E vai ficar bem desagradável. Então você deixa de um dia para o outro na água e você aplica, tá certo?
essa água nas plantas. Você vai ter uma concentração aí, tá, de potássio, digamos assim, orgânico, bem interessante. A terceira pergunta encaminhada pela Miriam Sampaio. Ela pergunta se o humus de minhoca deve ser mais direcionado para a rosa do deserto. Olha, Miriam, eu não acredito nisso não. O humus pode ser utilizado para qualquer planta, tá certo? Somente plantas epífitas que eu acho meio complicado, principalmente dos substratos serem muito porosos, você utilizar o humus de minhoca, tá? Mas com relação a outras plantas, você pode sim utilizar o humus de minhoca, ok? No cultivo, tá certo? Não é só a rosa do deserto não, para qualquer plantas, condimento, flores, tá certo? Hortaliças, tudo pode ser utilizado, né, com uma concentração do humus de minhoca. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A quarta pergunta enviada pela Tainá, ela me pergunta se pode utilizar o adubo 10-10-10, tá, na cultura da rosa do deserto. Você pode sim utilizar esse adubo que você adquiriu, provavelmente deve ser o 10-10-10 tradicional, né? Esses 10-10-10 tradicional na verdade recomendado para uso em campo, ok? Mas a rosa do deserto é uma planta bem resistente à salinidade, então você pode sim utilizar, mas em dosagens bem apropriadas, ou seja, em pequenas concentrações, tá certo? Então, tome muito cuidado com relação a esse tipo de adubo para outras culturas que sejam mais sensíveis a essa elevada salinidade. Se você não está entendendo o que eu estou falando, assista, eu vou deixar aqui no izinho, assista o vídeo que eu falo sobre a salinidade, adubo e substrato, ok? Você vai ter uma ideia do que seja, né, e quais as consequências desses tipos de adubo para a grande parte das plantas, ok? A quinta pergunta encaminhada pela Marta Guimarães, tá? Ela pergunta se o substrato com nematóides pode ser esterilizado pelo sistema de esterilização solar. Olha, Marta, você pode sim e você deve fazer a esterilização por uma dessas metodologias que eu já comentei, tá? Nesse canal. Se você puder assistir, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, tá? Todas essas metodologias para a esterilização do substrato. Mas, enfim, você deve sim fazer a esterilização, ok? Por uma dessas metodologias, que é o solar e o vapor de água, ok? Essas duas metodologias são fáceis de se fazer em pequenas concentrações e você pode ter o sucesso de ter o substrato estéril, ok? Vocês viram que essas perguntas, né, bem interessantes, tá certo? São importantes aqui para o canal, para a gente esclarecer, tá certo? 1, 2, 3 vezes, ok? Que a gente passa as informações mais técnicas, tá? Mais precisas, para que vocês acabem não perdendo as suas plantas no cultivo na sua casa, tá certo? Então encaminhe as suas perguntas, os seus questionamentos, suas sugestões. Isso ajuda bastante o nosso trabalho aqui, okay? Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade assistencial. Se vocês puderem ajudar o Lar Torres de Melo, essa entidade acolhe, tá, as pessoas que na verdade não têm condições de se manter, né? E qualquer doação, alimento não perecível, roupa usada, também fraldas geriátricas, é muito bem-vindo, tá certo? Eu vou deixar aqui, tá certo, o telefone para que vocês possam entrar em contato com eles e ajudar o pessoal, tá certo?
e ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho, conto com vocês. Até o próximo vídeo, um grande abraço, muito obrigado.